Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Untravel. Olá, espero que estejam todos bem. Já não falamos, pelo menos assim, através de vídeo há algum tempo. É claro que quem me ouve na NTR Online vai ouvindo algumas das histórias, dos relatos que eu trago até vós, pelo mundo inteiro. Mas a verdade é que realmente este último ano foi um ano de desafios, foi um ano em que eu voltei, eu nunca deixei de estudar, mas voltei a estudar numa área completamente diferente da minha, e só agora há umas semanas é que terminei o curso que estava a fazer na Universidade de León, que foi o de especialista em gestão e conservação do lobo ibérico. Digo-vos já aqui que se algum dia tiverem a oportunidade ou quiserem enveredar por uma formação nessa área, a Universidade de León vale a pena, vale mesmo a pena. É claro que há condições para poder-se ingressar nesta formação e nas outras micro-credenciais que houve, mas vale realmente a pena. Portanto, foi um ano muito trabalhoso, mas não deixei de fazer investigação. Não deixei. Tanto na área da recolha de lendas e mitos, como como com a Stellar, através da investigação de UAPs, portanto, objetos voadores não identificados, e tanto como na área da criptozoologia. Acabei por criar algumas parcerias que espero agora no futuro próximo poder trazer-vos cá, mas hoje queria-vos falar de um trabalho que tenho em mãos para vos apresentar, e eu acho que antes disso é importante vocês saberem como é que eu cheguei aqui, como é que dentro da minha maneira de pensar concebi chegar a ideia, a esta crença, que é, será que aquilo que nós consideramos criaturas lendárias são apenas isso? Será que são fruto da nossa imaginação? Se voltarmos aos anos de 2005, 2006, sim, 2007, creio que sim, creio que até 2007. Provavelmente o meu campo de estudo, o meu campo de trabalho, apesar de eu ser de História, de formação em História e Arqueologia, a verdade é que eu sempre gostei bastante de etnografia, gostei bastante de antropologia, sociologia, disciplinas que me levam a querer conhecer mais da sociedade onde vivemos e das várias sociedades, dos vários grupos sociais existentes. E é claro que, obviamente, dentro dos temas que eu gosto, e neste caso os temas que eu gosto são, sem dúvida alguma, as lendas e os mitos. A determinada altura, durante o meu percurso de estudos, em que, como eu já vos disse, eu sendo da área mais de História e de Arqueologia, o foco estava no fundo na parte da ciência que nós conhecemos, mas a determinada altura comecei a achar que havia coisas que não faziam muito sentido, que é nós estarmos a ouvir contar
uma determinada história, uma história que levamos para aquilo que chamamos de contos de fadas, vá lá, de lendas, e temos pessoas, e eu já falei aqui várias vezes, e na NTR estou sempre a falar sobre isso, temos pessoas a falarem nisso tipo como relatos na primeira pessoa, e que torna-se estranho, como é óbvio, não é? E esses relatos, eu já os trouxe aqui alguns deles, principalmente aqueles ligados aos lobisomens, aos dogmen, que é como são chamados também na área que os estuda, a criptozoologia pelo mundo inteiro. Os tais gigantes peludos, Sasquatch, Yeti, Yahoo, Bigfoot, Bazarrón, tudo aquilo que vocês lhes quiserem chamar. Porque se nós estamos a estudar uma coisa que nós gostamos, nós fixamos mais a informação, e o facto de ter feito esta formação agora com o lobo ibérico ainda mais força a essa ideia, a essa perspectiva, a essa crença me trouxe de que tomamos mais atenção, a informação chega-nos mais depressa e temos muito mais facilidade em lidar com ela, em a passar aos outros, em a compilar, em a guardar, e temos melhores notas também. Pronto, portanto já sabem, se vão estudar uma coisa que vocês realmente gostem. E pronto, o que aconteceu foi que eu estava a fazer, ao longo destes anos todos, estava a fazer uma entrevista a outra, em vários locais, e não apenas em Portugal, um bocadinho já fora de Portugal, Espanha, Reino Unido, França, falar com pessoas nos Estados Unidos, online, e começo a receber informações que não me parecem ser aquilo que hoje em dia as pessoas apelidam de teorias da conspiração. Aliás, porque eu quando comecei estes estudos, eu não os comecei com a ideia de isto é uma teoria da conspiração. Não, nem sequer prestava atenção, nem sequer andava à procura, em busca, até porque hoje em dia temos a facilidade de encontrar online tudo e mais alguma coisa. Há uns anos atrás não tínhamos, quer dizer, ainda sou daquela geração maravilhosa que teve desde o nada e agora tenho tudo, não é? Portanto, é assim, eu tenho esse percurso todo. Eu não tinha conhecimento de uma série de coisas que só me chegaram depois. E depois do quê? Depois de eu própria começar a fazer os meus estudos, as minhas investigações e começar a compilar informação. E comecei a ver que há uma série de pontos que se tocam. Pontos esses que me fizeram ver nos últimos tempos que eu não preciso de ir para longe de casa para que a investigação chegue a mim, neste caso, para que a informação chegue a mim, assim é que é. Não é preciso, não é de todo necessário. E porquê? Bem, do meu ponto de vista, isto tem a ver com a minha crença, porque eu gosto de ciências, como gosto da astronomia, ciências naturais, biologia, arqueologia, também é uma ciência, e física quântica. E para mim, tudo é energia, e para mim, o tempo não existe. O tempo é um conceito criado pela humanidade. E como historiadora, nós vivemos em ciclos. Assim como o planeta também sobrevive com ciclos. Tudo é cíclico. E, portanto, a informação acaba por rodar e acaba por nos chegar. E pensando dessa forma, comecei a ver que não era preciso ir para o outro lado do planeta, ou para o outro lado de Portugal, norte, sul, este, oeste, não interessa, para ver sinais de histórias que me foram contando ao longo destes anos todos. E tem sido isso que tenho andado a fazer. E uma das histórias que eu vos vou contar num próximo vídeo no local
Passou-se finais do século, agora não, eu tenho que ir procurar a data precisa, mas finais do século XX, 1998, 99, princípio do século XXI. Eu lembro-me de ter saído nos jornais e de ter ficado lá com o bichinho do que aquilo seria. Vocês aí desse lado, não sei se lembram ou não se lembram, por favor, digam alguma coisa, deixem aqui o vosso comentário, porque eu estou a tentar recolher o máximo de informação possível. Mas em Sintra passou-se uma situação muito curiosa, muito perto da Quinta da Regaleira, Palácio de Setiais, um bocadinho mais à frente, a caminho de Monserrate, em que do nada voaram pedras e que foram atingir um carro. Na altura lembro-me de ser no jornal o carro da GNR e penso que os bombeiros também, que foram chamados por uma situação completamente diferente e depois viram-se envolvidos naquilo. Ficou sempre na minha cabeça o que é como é que, de onde é que viriam essas pedras, porque eu levo-vos ao lugar e vocês depois verão se realmente é fácil nascerem pedras dali do ar. Mas seja como for, não parecia uma coisa natural, não parecia. E lembrando ao final destes anos todos dessa situação e chegando-me a mim relatos na primeira pessoa de, lá está, em diferentes lugares do mundo, do planeta Terra, semelhantes, uma pessoa começa a pensar, um mais um é dois, portanto vamos lá ver. Se calhar nós não estamos tão separados, por muito que hajam muitas vezes de uma cultura à outra milhares de quilómetros ou centenas de quilómetros, nós não estamos assim tão separados. E se calhar as energias circulam por todo lado e chegam até nós. E já que decidiram chegar até mim, no próximo vídeo vamos trazer essas histórias, porque de todas as histórias que eu ouvi, eu penso que aquela que mais me deixou a pensar foi aqui há cerca de, eu penso que já foi há 3 anos, vai fazer 3 anos este verão, um relato de uma senhora do interior de Portugal que me fala de uma criatura que ela não sabia muito bem como lhe chamar. Lobisomem, gigante, humano estranho, ela não sabia. Ela só sabia que tinha corpo humano, mas tinha cabeça de cão. E logo a seguir eu descobri uma coisa chamada Dogman. Descobri não, porque na verdade, principalmente dentro da minha formação, dentro do meu curso, e vocês provavelmente já ouviram falar, toda a gente sabe quem é o deus egípcio Anubis. A descrição é exatamente essa: corpo humano e cabeça de, vá lá, não é bem um cão, é um chacal, mas assemelha-se, é a mesma coisa. Lá está, não há coincidências, certo? E eu acho que isso me levou a tomar mais atenção e me levou a ponderar que se calhar há mais coisas do que aquelas que nós vemos. Não sei, vocês o que é que acham aí desse lado? Vemo-nos em breve no próximo vídeo. Um beijinho e até à próxima.